Graça e paz da parte do eterno Deus, querido a todos, mestre Bandeira, eita glória, bom ter você por aqui já. Hoje estamos aqui, vamos falar sobre o capítulo 15. Vamos se preparando aí para o capítulo 15, abra aí versículo por versículo, 20 versículos. É claro que a gente não vai tratar dos 20 versículos hoje, não sei, seria importante. Mas o capítulo número 15, ele é famoso. Se tem um capítulo de Sansão, de Juízes, que é famoso, é o capítulo 15. Capítulo 15 de Juízes. Ele é famoso porque hoje, nesse capítulo, vai falar da vingança de Sansão. Sansão era vingativo. A vingança de Sansão. Mestre Bandeira, terminamos o capítulo de número 14. 14 falando sobre a frustração de Sansão no casamento. Hoje vamos continuar. No capítulo de número 14, no final, Sansão paga a dívida de veste, se ira e vai para a casa dos seus pais e deixa a mulher. O que aconteceu com a mulher de Sansão, hein? Ora, por que Sansão não levou a mulher dele para casa? Ou não ficou lá? Então, não perda os próximos capítulos. Maravilhoso Deus, eterno e magnífico Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, diante da tua graça, do teu poder, que o teu nome, só o teu nome, venha a ser glorificado. E aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, se for da tua vontade, do teu agrado, que nós possamos estar aqui todo dia fazendo uma live com assuntos que os teus filhos, nossos irmãos, irão pedir, ou assim mesmo, de uma forma aleatória. Hoje eu senti no coração de falar de Juízes, continuar o livro de Juízes, e para que assim a gente possa compreender mais esse período aonde os irmãos Israel querendo ficar na cidade, mas não tinha uma liderança certa, eita glória. Pois bem, o livro de Juízes é um livro que dentro de um período, né, seria importante a gente observar o livro de Juízes completo, mas aqui mostra que o último foi Sansão, foi o último juiz dentro do livro de Juízes, né? Porque a partir do versículo 17 do livro, até o final do livro, acontece tanta coisas, que parece até mesmo um filme de terror. Se você ler o finalzinho do livro de Juízes, a partir do 17, até o 16 vai falar de Sansão, mas do 17 para aí, até o 21 eu acho, até o 21, deixa eu corrigir aqui se é até o 21, é só até o 20. Eu estou com a cabeça aqui no 20 do livro, né? Porque na verdade até o 21, né? Então o capítulo Juízes vai até o capítulo 21. Então vai falar a partir do 17, vai falar sobre idolatria. Vai falar sobre prostituição, vai falar sobre a primeira guerra civil. Eles viviam tão divididos, né? O povo de Israel não conseguia ter uma liderança só, né? Se juntar para uma liderança. Você vai ver nesse capítulo 15 que os próprios conterrâneos, né,
os irmãos de Sansão, assim posso dizer, que era o povo de Israel, eles mesmos não entendem o que Deus está fazendo na vida de Sansão, e 3.000 de Judá vai prender Sansão para entregar na mão dos filisteus. Está vendo como é que é? Então esse capítulo 15 promete, hein? Vamos lá. Capítulo 15 promete. Capítulo 15 promete. Então vamos ao capítulo de número 15, né? Pois o capítulo 15 promete. Capítulo 15 promete. Vamos lá. Custa caro, muito caro. Vamos lá para o capítulo 15. Bíblia na mão. E vamos que vamos. Porque aqui é ao vivo, hein? É ao vivo. Depois os irmãos que entrarem aí pode deixar a sua observação acerca do texto, né? Pois na verdade, sem você aqui nada disso funciona, né? Sem você aqui nada disso funciona. Precisa de você aqui. Então vem para cá. Deixa eu preparar aqui o retorno. Né? Pronto, retorno na mão, retorno preparado. Então, e vamos lá. Deixa eu preparar aqui o retorno. Retorno preparado. Boa noite, mestre. Eita, retorno preparado. E vamos que vamos. Vamos embora. Capítulo 15. Vamos dividir eles em algumas partes, tá? Pega a tua Bíblia aí. E vamos dividir ele em alguma parte. Vamos falar sobre o quê? Vamos dividir ele da seguinte maneira. Da seguinte maneira. Vamos dividir o capítulo 15. Anota aí para não esquecer. Capítulo 15 nós vamos dividir ele em... É claro que ele é dividido em 3 divisões principais, tá? Mas eu vou um pouco além. Vamos dividir ele em partes. Tá bom? Em partículas. Vamos dividir ele de 1 a 2. Do versículo 1 ao versículo 2, vamos tratar do segundo motivo para a guerra. Então, do versículo 1 ao versículo 2, vamos pôr o nome nele, tá? Qual o nome que a gente vai pôr? Segundo motivo para a guerra. Já teve o primeiro? Já. O primeiro motivo foi que a gente começou o capítulo 14, o finalzinho lá. Foi que eles pressionaram a mulher de Sansão para Sansão revelar o mistério, né? Então ali foi o primeiro motivo. E o segundo motivo, o Sansão vai ter agora. Qual? Passa-se um tempo, Sansão acalma-se, Sansão fica mais calminho, e Sansão agora diz: vou buscar minha mulher. Eu vou onde está minha mulher, porque ele casou, deixou a mulher lá e foi embora. Só que ele não sabe o que aconteceu lá depois que ele saiu, né?
Depois que ele saiu, ninguém sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. Então Sansão está agora voltando para casa do sogro. Ele vai buscar a sua mulher. E aqui ele vai encontrar motivo para vingança. Ele é vingativo, Sansão é vingativo. Escute. Bora pro texto, bora. Pedacinho por pedacinho. Então, do versículo 1 ao 20, do versículo 1 ao versículo 2, a segunda vingança de Sansão. A segunda vingança de Sansão. Sansão ficou virado no siri. Aí na minha terra, mamãe dizia que é o siri dentro da lata. Mamãe dizia que era o siri dentro da lata. Então, segundo motivo para Sansão se revoltar. Então, nós vamos ver segundo motivo. Esse segundo motivo nós vamos ver aqui agora. Ok? Vamos lá. Versículo 1 e o versículo 2, tá? Mais uma vez eu vou dizer aos irmãos, tá? A minha intenção aqui, não vou entrar para o original, essas coisas não. Eu vou só ler o texto, ler o versículo e a gente vai tratar sobre isso. Segunda vingança, segundo motivo para a vingança de Sansão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está comigo aí. Você é vingativo? Você é vingativo ou você é daquele que tudo entrega ao Senhor? Quando alguém te faz raiva, quando alguém te prejudica, quando alguém te ataca, você é vingativo? Ou você é da paz, entrega tudo a Deus? Você tem que ter cuidado com isso, viu? Você tem que ter cuidado. Quando alguém te perseguir, como é que você age diante de uma provocação? Aqui nós vamos aprender muito hoje. É claro que esses 20 versículos, olha, tem coisa, hein? Tem coisa hoje e promete, hein? Que o Espírito Santo nos ajude a compreender e a entender a sua palavra. Olha só, vamos lá, versículo de número 1. E aconteceu que após algum tempo, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito. E ele disse: vou entrar na câmara, aqui é o quarto, tá? Vou entrar na câmara com a minha mulher. Contudo, o pai dela não deixou entrar. Escuta isso. Pai, bichinho de Sansão. Deu até pena agora de Sansão. Aqui não é uma pregação não, irmão, é um estudo. Nós estamos pesquisando e estudando. Não vamos nem a fundo, tá? Não vamos descobrir o que é o cabrito, por que isso. Não, aqui é só na leitura mesmo. Só a leitura. Escute. Um certo dia, o capítulo 15 começa assim: um certo dia, no tempo da colheita, Sansão pegou um cabrito e disse agora, pegou o cabrito, botou no colo e disse agora eu vou para onde está minha esposa, vou montar minha mulher. E lá pode entrar ela à câmara. Aí tem um bocado de sentido, né? Aí ele vai. Aí quando chega lá, o bichinho viajou, rapaz, animado agora, esqueceu o que tinha acontecido no capítulo 4, a briga, a discussão sobre o inimigo, a traição. Agora ele disse, agora eu vou para casa e chega lá, vou dar um beijo na mulher. Vou dar um beijo na mulher, vou adentrar a câmara. Só que quando ele chega lá com um cabrito, quando ele chega lá, bate na porta, bate na porta no sentido, tá? Não sei como é que era a fazenda, não sei como é que era o campo, mas bate na porta assim, bate na porta, ou toca na campainha, trim, trim. Aí diz, aí o pai abre, alguém abre, não sei, mas é para a gente entender melhor. Aí
Cheguei, Sansão, que bom que você veio. Eu vim, meu sogro. Eu vim buscar minha esposa, vim falar com a minha esposa, vim realizar o casamento, né? Ele não teve lua de mel, eu vou realizar. Aí o pai dela disse, não, vai não. O quê? Você não vai deixar ver minha esposa? Não. E o pai dela não deixou entrar. Mas por que o pai dela não deixou ele ir à câmara, falar com ela? Versículo 1 ao versículo 2 vai tratar do segundo motivo. O primeiro motivo você já viu no capítulo 14. Agora o segundo motivo é esse. O pai dela não deixa entrar. Mas por que o pai dela não deixa entrar? Versículo 2, para você entender melhor essas coisas. Aí o versículo 2 diz assim: e o seu pai disse, eu pensei que você a desprezava completamente. Por isso entreguei ao seu amigo. Mas não é a minha filha mais nova, a irmã dela mais nova, mais formosa do que ela? Fez a pergunta para ele, para ver o que ele responde. Leva-o, pois, em lugar dela? Peraí, deixa eu falar um ponto aqui. O pai dela agora está oferecendo, a mais nova. E ainda diz, ela não é, a mais nova não é mais bonita, a mais nova não é mais interessante. Então, já que a filha mais velha, eu pensei que você não queria, que você estava aqui tão aborrecido diante de tudo que aconteceu, eu dei ao seu amigo. Um amigo que é como padrinho, mas era filisteu. Irmão do céu. Aí está o segundo motivo da vingança de Sansão. Quando o pai ofereceu a filha mais nova, agora o segundo motivo já houve, Sansão agora já está mais decepcionado mais uma vez. Sansão agora já está mais com ira. Sansão já perdoou, esqueceu, agora voltou, não é? E agora Sansão vai ter a sua esposa, mas chega lá, não tem, foi dado para outro homem. A sua esposa agora está no braço de outro. A mulher que Sansão disse, é essa que eu quero. Pai, é essa que eu escolhi. Pai, essa é a mulher que eu quero, eu só quero se for essa. Agora o pai dela entrega ela para o companheiro. Para a gente entender mais, é preciso ler os próximos versículos. Próximo versículo a gente dividiu também, trabalhamos e dividimos também em grade. Próximo versículo a gente vai botar um nome nele. A partir do versículo 3 ao versículo número 5. Do 3 ao 5, nós colocamos também um nome nele. A partir daí, Sansão agora teve o segundo motivo para a vingança. A vingança de Sansão e as 300 raposas incendia a colheita do filisteu. Então, do 3 ao 5, ele já tem o segundo motivo, ele já tem o primeiro motivo, o segundo motivo para a guerra. Deus não sabia disso? Claro que Deus sabia. Deus não invitou? Não, Deus não invitou, porque era uma escolha de Sansão. E Deus usa essas coisas para o seu propósito. Sansão foi escolhido e separado para Deus, para brigar com os filisteus, para defender o seu povo, para governar o seu povo, tirar da mão dos filisteus que governava. Apesar que o povo de Israel, do modo geral, preferia ser escravo do que ter Sansão como líder. Olha que coisa, né? Olha que coisa. A gente vai aprender também sobre isso. Então vamos lá. Versículo 3 ao versículo 5, a gente vai aprender. Chama os amigos. Passa o link aí. A gente vai aprender sobre a vingança de Sansão. E como é que Sansão começa essa vingança? Sansão começa essa vingança no versículo 3. Então Sansão lhe respondeu:
Desta vez sou inocente em relação aos filisteus. Isso é o que Sansão respondeu ao pai dela, diante da situação. Dessa vez eu sou inocente diante dos filisteus, quando lhe causar algum mal. Sansão disse: olha, a partir de agora, a vingança de Sansão, a partir de agora, os filisteus que se cuidem, porque eu, Sansão, vou para cima. Tem pessoas assim, não tem? Já parou para pensar? Que tem pessoas que você vê que ele não ora a Deus. Não, é ele. A partir de agora vocês não têm, os filisteus, vocês não pode achar caso não. Por quê? Porque qual foi o primeiro caso que acharam? É que acharam que o Sansão fez, eles achavam que o Sansão queria roubar eles. Não vê o que ele disse para a mulher? Se você não descobrir, a gente vai queimar você e o seu pai, a tua casa, porque nos trouxeram aqui para nos roubar. E Sansão foi lá, perdeu a aposta por causa da revelação. A gente tem que voltar um pouquinho. Sansão foi lá e matou 30 e deu a roupa para eles. Só que o tempo passou. Esse ferimento desses 30, ninguém fala nada. A Bíblia não se calou sobre isso. Só que agora, depois de um tempo, Sansão volta à casa do pai dela. E chegando lá, o pai dela deu ela para outro. Sansão se irou e não quis a irmã. Só que aí Sansão disse: a partir de agora, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. E vou agir contra os filisteus. Perceba isso. Então, entendendo isso, você agora vai para o versículo 4. Então Sansão saiu, pegou 300 raposas. Deixa eu fazer aqui um ponto aqui. Sansão saiu, pegou 300 raposas. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui comigo. Já pegasse uma raposa? Conhece raposa? Cachorro do mato conhece. Conhece uma raposa? Já pegasse uma? Imagina pegar 300. Já pegasse uma raposa? Não. Agora imagina pegar 300 raposas. 300 raposas. Acabou com um covil de raposa. Sansão sabia onde tinha raposa, eu pegando uma, tac, 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 tac. Juntou em duas 150 molhos. E o que aconteceu? Bíblia. A gente podia contar, mas Bíblia. Aí Sansão pega 300 raposas. Eu não sei se tu conseguiu já pegar um gato aí. Consegue pegar um gato, um cachorro? Ele pega 300 raposas. 300 raposas. E tomando feixe, uniu uma após a outra e colocando um feixe no meio de cada par. Sansão faz Sansão. É Sansão. Sansão que faz par de 300 raposas, dá 150 pares. Mete fogo na cauda dela e solta. Aonde? Versículo 5. E estendeu fogo a tocha e a lançou na seara do filisteu, incendiando assim tanto os feixes de trigo quanto as vinhas que dava olivas. Então agora não só os feixes foi para o saco, o prejuízo foi grande agora que Sansão causou a sua vingança, causou entre os filisteus. Escute, vamos analisar, é bom analisar. Vamos lá. Sansão vai na casa do sogro
Queria ele falar com a mulher dele. Chega lá, a mulher dele já está no braço de outro. O pai o impede dele ver. Oferece a mais nova. Sansão não quer. Sansão se irrita e não se sente mais culpado do que vai fazer. Porque ele agora vai provocar. E como ele provoca, pega 300 raposas. Não é fácil não. Põe fogo nas caudas da raposa em pá, 150 pá. E o texto seguinte diz que tanto os feixes de trigo, quanto as vinhas e as oliveiras, as olivas, queimaram. O prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande. A vingança de Sansão. Agora vamos para a próxima parte. Eu estou dividindo em parte, a partir do 6, para que você compreenda melhor, para que você entenda melhor. Amém? Versículo 6. Que agora é o terceiro motivo para a guerra. Vamos lá. Qual foi o primeiro motivo? O primeiro motivo foi a revelação do sonho no casamento do Iniga. O segundo motivo foi que ele foi para buscar a mulher e a mulher não era mais mulher dele. Segundo motivo. Agora ele foi lá e pegou fogo e botou queimou o trigo e a vinha dos filisteus. Agora vamos para o terceiro motivo para Sansão ficar mais doido ainda, mais irado. Qual? Versículo 6. Então os filisteus, versículo 6, então os filisteus disseram, quem foi que fez isso? O fogo está grande. Quem fez isso? Aí disseram para os filisteus. Responderam-lhe, foi Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a mulher e o pai dela. Olha só, escuta aí. Por que foi que ela traiu Sansão? Para não ser queimada. Ela traiu Sansão, não confiou no marido, não acreditou no poder que o marido tinha, o Deus que o marido tinha, tá? E usou Sansão para se defender contra os filisteus. Sansão se irou, foi para casa. Agora Sansão volta para buscar a mulher, para falar com a mulher. O pai não deixa, oferece a mais nova. Sansão com raiva pega 300 raposas e lança no arraial dos filisteus. Os filisteus descobrem quem fez o serviço e vai à casa. E os filisteus, detalhe, o filisteu também sabe do motivo por qual Sansão colocou fogo no arraial. Qual foi o motivo? É que o pai da mulher pegou a mulher e deu a mulher para outro, e Sansão se irou e culpou os filisteus. Quem deu a mulher para outro? Foi o pai ou foi o filisteu? Com quem era que Sansão deveria ficar revoltado? Era com o pai dela, que deu ela para outro, ou era com os filisteus? Era com os filisteus, porque o filisteu causou aquilo tudo, então culpou ele. Mas e o pai? Quem deu? Foi o filisteu que deu, ou foi o pai que deu? Parou para pensar nisso? Não, né? Então escuta, aí, só que aquela mulher
que casou com Sansão, mentiu para Sansão, chantageou Sansão com as suas sensibilidade e tal. Agora está sendo morta. Está sendo morta ela e o pai dela queimada viva. Por causa de quê? Porque o ex-marido, porque não era mais marido, ex-marido, que era Sansão, se revoltou e foi lá e tocou fogo. Sansão, quando tocou fogo na seara dos filisteus, ele não era mais marido dela. Não. Ela já tinha dado para outro. Por quem? Pelo pai dela. Então, aí, por ser traído de novo, Sansão se revolta e vai lá e toca fogo na seara. É o que está na Bíblia. Porque foi que Sansão tocou fogo na seara do filisteu? Foi porque mexeram com a sua mãe? Mexeram com seu pai? Mexeram com os israelitas? Mexeram com a sua tribo? Não. Mexeram com a ex-mulher. Porque ele não quis a mulher e foi embora. O pai dela pensou que ele não queria mais ela. Se aborreceu com ela. Pegou ela, talvez para ela não ficar falada, rejeitada, deu para outro. Quando Sansão chega para vir ver, o pai diz, não, já dei para outra. Quem deu? O pai. E agora, toma mais nova. E Sansão não quer. Sansão se ira e culpa os filisteus por isso. Vai lá e bota fogo na seara dos filisteus. Entende? Aí os filisteus sabem. E pergunta quem fez. Aí dizem, foi Sansão. Mas por que Sansão fez isso? Por que Sansão botou fogo na seara do filisteu? Por que Sansão fez tudo isso, esse estrago todo? Ah, você não sabe? É que ele foi buscar a mulher dele, chegou lá, a mulher já não era mais dele. O pai dela deu ela para outro. Por isso que Sansão se irou. Aí disseram, e foi? Foi. E agora? Vamos colocar agora fogo na casa do sogro de Sansão. E foi lá e mataram a mulher de Sansão. Mataram todo, né? Fala só a mulher, porque os envolvidos. Mataram o pai, mataram a viva. Olha o que é que diz o texto. Versículo de número 7. E meteram fogo no pai e na mãe, na mulher e na mãe dele. Na mulher e no pai dela. Então disseram, se assim procede, não descansarei até que eu me vingue de vocês. Sansão ficou sabendo, filhão. Sansão ficou sabendo do que aconteceu, aí começou, aí motivo não faltou. Porque Sansão, quando soube disso, quando soube o que aconteceu, foi para cima. Então agora eu vou me vingar mesmo. Eu só botei fogo na seara. Mas vocês fizeram isso? Vocês querem guerra? Então vai ter guerra a partir de agora. Entende? Então aí está o terceiro motivo para Sansão querer vingar. E você começa a observar a partir de agora. Detalhes. Versículo de número 8. Tá? Sansão prometeu vingança. No capítulo 7, Sansão promete vingança. Então disse ele, se é assim que vocês procedem, não descansarei até que eu me vingue de vocês. Sansão manda recado. Sansão é daquele que manda recado. Sansão é daquele que fala, eu vou me vingar. Esse é Sansão. Para entender Sansão e entender os projetos de Deus,
Você não vai entender Sansão lendo só um versículo ou parte de um capítulo. Não, para entender a história de Sansão, você tem que, não precisa nem se aprofundar muito. O que você precisa é estudar sobre Sansão. Ler sobre Sansão. Não precisa fazer muitas perguntas, não. Lê o texto de Sansão. 4 capítulos fala de Sansão. Então, esses 4 capítulos você precisa se deter e estudar. Ah, mas eu não quero estudar, eu não tenho tempo de estudar. Pegue Bíblia em áudio. Manda alguém ler para você. Para que você possa compreender e entender. Ah, mas eu já assisti o filme de Sansão, é mentiroso. Eu já assisti algum. Eu tive o desprazer. Desprazer. Porque quando eu começo a ver mentira, impossibilidade narrada, criada pelo homem, porque onde a Bíblia se cala, eu me calo também. Aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Para mim, é a Bíblia. Mas nos filmes tem muita heresia. Tem muitas coisinhas que não dá nem para assistir. Nas novelas, é muita heresia. Prefiro Bíblia. Aqui, versículo por versículo, não precisa pegar nota de rodapé. Se você precisar, sim. Eu tenho muitos comentários, eu tenho algumas Bíblias de estudo. Eu olho, eu observo para criar, mas só acredito naquilo que é coerente. Tá? Comentários tem que ser coerente. Se for coerente, eu participo. Então, eu prefiro a Bíblia. Tá bom? Então, vamos lá. Versículo número 8. Escute isso. Talvez isso que você vai ouvir agora, isso que você vai ouvir agora, talvez você nunca ouviu. Porque o pregador não vai falar isso. Entendeu? O tempo do pregador é tão ralo que hoje nas igrejas é mais tempo para louvores. Não é que não seja válido. Não, tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter testemunho, tem que ter... Agora, irmão, eu vou te contar uma coisa, irmão. Quando se trata de trazer a palavra, irmão, 30 minutos ainda é pouco. Você faz uma festa, faz um congresso, convida o pregador e dá 15 minutos para ele, 30 minutos para ele. Tem que ser de 45 para cima, irmão. E deixar Deus usar. E ainda é pouco. Porque hoje aqui nessa live, nós não sabemos quanto tempo vai ter. Eu espero dar o capítulo completo. Dar o capítulo completo, que é o capítulo 15. Então, vamos para cima. Veja o versículo 8. Na sua Bíblia aí. Veja o versículo 8. E feriu com grande carnificina, atingindo coxa, perna e em seguida desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Escutem isso. Quando mataram a mulher, a ex-mulher, mulher de Sansão, e o pai, Sansão se irou de uma forma que foi para cima de Filisteu e começou a matar gente. Veja o versículo 8. E começou a matar gente, irmão. Sansão, no versículo 8, Sansão começou a matar gente. Quando ele soube do assassinato da mulher, ele foi para cima, irmão, com força. Olha só o versículo 8. Então, e feriu com grande carnificina.
Não tem conta. Aqui não se conta quanto Sansão matou, não. Entendeu, não? Então aqui no versículo 8, Sansão ouve olha o que é que diz o narrador aqui, acerca do versículo 8, tá? Do versículo 8. Este versículo traz a nota, a brutalidade e o ato empregado. Temos que destacar a carnificina enficada aos inimigos. A escolha da palavra revela não apenas a ação física de Sansão, mas também a seriedade e a necessidade de estabelecimento após a batalha. O uso da fenda e a rocha como refúgio. E notável, Sansão, quando ele foi para a rocha, foi se esconder, ele matou muita gente. Ninguém sabe o número. Ninguém sabe o número de pessoas que Sansão matou porque mataram a mulher dele. Está na Bíblia. Entendeu? Então, isso aqui foi uma ação de Sansão de vingança. O livro de Juízes é assim. E Sansão, se Deus queria uma ocasião, a ocasião começou a acontecer. Agora o que acontece, sabe o que é? É o que vem após isso. Após essa carnificina, onde Sansão matou muita gente e foi se esconder. Veja o que aconteceu a partir de agora. Versículo seguinte. Então os filisteus subiram, os líderes subiram. E acompanharam-se contra Judá, estendendo-se por ali. Sansão fazia parte da tribo de Dan, mas Deus estava usando Sansão para derrotar os filisteus, para livrar os filisteus, ou livrar Israel dos filisteus. Mas os irmãos de Dan, da tribo de Judá, não aceitavam o que Sansão estava fazendo. Entende? O povo estavam divididos. O povo, em vez de pegar o líder que Deus escolheu, eles eram divididos. As tribos estavam divididas. E aqui você observa que os filisteus procuraram o povo de Judá, e o povo de Judá se revoltou contra os filisteus? Não, se revoltou contra Sansão. O povo de Judá pertencia e pertence ao povo de Israel. Sansão foi o herói que Deus levantou para libertar o povo de quem? O povo de Israel. Não foi só o povo de Dan. Não foi só o seu pai e sua mãe. Não, era para libertar o povo da garra dos filisteus. Mas o povo de Judá não estava de acordo com o que o Sansão estava fazendo. Não. Eu não vou comentar muito, porque eu quero comentar no final. Mas olha só, os irmãos. Sansão pertencia ao povo de Dan.
Os filisteus agora perdeu na batalha, estava sofrendo por causa da perseguição do que estava acontecendo com Sansão. Aí cercou, foi lá em Judá. Judá, por sua vez, se defendeu contra Sansão. Tu quer ver? Bíblia. Não esquece. De uma forma geral, o povo de Dan era povo de Israel, que era o mesmo povo de Judá, que também era o povo de Israel. Era o povo de Deus. Agora escute. E os homens de Judá perguntaram: por que vocês subiram contra nós? Versículo 10. Por que vocês subiram contra nós? E eles responderam: subimos para prender Sansão, para fazer a ele o que ele nos fez. Está aí. Subimos para prender Sansão, para fazer com Sansão o que ele nos fez. E o que foi que ele fez? O que foi que Sansão fez contra os filisteus? Os filisteus eram amigos de Israel ou não? Não. Os filisteus eram inimigos de Israel e estavam prendendo Israel. Israel estava sufocado. Mas Deus levantou Sansão para quê? Para livrar o seu povo, o povo de Israel, da mão dos filisteus. Mas agora Sansão levanta uma guerra contra os filisteus, mas o seu patrício, os seus irmãos, eles são tribos. São tribos, são famílias, são sangue. Veio do mesmo vô, veio do mesmo pai, veio de Jacó. Era o povo de Israel. O que eles tinham que fazer era apoiar Sansão contra os filisteus. Mas eles não apoiaram Sansão contra os filisteus. Subimos aqui para fazer com Sansão o que ele está fazendo com a gente. E o que era que Sansão estava fazendo com ele? Botou fogo na seara e matou muitas pessoas. Carnificina. Então eles se levantaram para pegar Sansão. E fazer o quê? O que é que vocês querem com Sansão? Bora fazer com Sansão a mesma coisa que ele fez conosco. Com vocês a gente vai deixar em paz. Vocês ainda é nosso amigo. Não tem aquele negócio lá? Você é meu parceiro, você é nosso amigo, mesmo debaixo de um jugo, mas você é meu parceiro, você está no domínio. Agora esse Sansão eu quero. Resolve esse problema aí, porque o negócio... Então, do mesmo jeito que a mulher foi pressionada pelos filisteus, Judá agora estava sendo ameaçado também pelos filisteus. Do mesmo jeito que Sansão foi traído pela mulher, Sansão agora vai ser traído também pelos seus irmãos, seus conterrâneos, seus primos, parente, família. Do mesmo jeito que Sansão foi traído pela mulher filisteia, o povo dele também estava traindo com medo. Tem muita história aqui. Aqui tem muita coisa para se aprender e para ser aplicada. Por enquanto estamos só lendo, sem aplicações ainda. Mas e aí, o que é que você acha disso? Vamos lá, continua. Aí o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Judá, então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, ou Etã, e disseram a Sansão: você não sabia... Dá até vontade de comentar isso aqui. Você não sabia... Olha aí. Você não sabia... Olha o que ele diz. Você não sabia que os filisteus... Escuta isso, versículo 11. Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Poxa, rapaz.
domina sobre nós, por que não nos fizeste isso? Por que nos fizeste isso? E disse ele, respondeu, assim como fizeste a mim, assim eu fiz a ele. Assim como fizeste a mim, assim eu fiz a eles. E ele respondeu, Sansão respondeu. Aí Sansão disse, olha, vocês, olha, 3.000 homens para falar com Sansão sozinho. Se é 3.000 homens de Judá, do seu próprio povo, se sobe contra Sansão 3.000 homens, imagina o medo que eles tinham de Sansão. Eles tinham medo de Sansão, mas não confiavam em Sansão. Ele tinha medo de Sansão, mas não acreditava na chamada de Sansão. Ele tinha medo de Sansão, mas não sabia que tudo aquilo que estava acontecendo vinha de Deus para livrar o povo da mão dos filisteus. Eles tinham medo de Sansão, porque não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi 3.000 homens da família de Judá para ir contra Sansão na caverna. E quando encontra Sansão, Sansão sabe que são parceiros, são amigos, é da família, é do grupo, é do país, são parentes. Aí ele diz, aí ele se apresenta aos camaradas, esses 3.000, chega para Sansão e diz assim para ele, ô rapaz, você não sabia, você não sabe não, você é doido. O que tem na tua cabeça, Sansão? Ah, o que foi? O que é que tem na tua cabeça, rapaz? Olha eles. O que tem na tua cabeça, Sansão? Nós somos escravos dos filisteus. O filisteu domina sobre nós, rapaz. E tu faz um negócio desse, desobediente, rebelde. Aí Sansão responde, eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo. Olha. Agora me diga uma coisa, julgue as duas causas. Julgue agora Sansão, julgue agora Filisteu e julgue agora o povo de Judá. Julgue quem é os filisteus, o que ele fazia, era senhor do ferro, mas o que ele fazia. Julgue agora o povo de Judá e julgue Sansão, que é o povo de Dan. O povo de Dan é da tribo de Dan, mas o povo de Judá é do povo de Judá. E o que é que o povo de Judá é de Dan? Parentes, irmãos, pertence ao mesmo país. O que era que o povo de Judá tinha que fazer? Aproveitar a oportunidade com 3.000 homens ou mais, se juntar com Sansão e se libertar dos filisteus, não era? Era, mas eles fizeram isso? Não, eles repreenderam Sansão pela atitude que Sansão fez. Sansão disse, não, eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo. Ah, mas aí veio o contraponto. Mas eles disseram, Sansão, que foi você que fez. Só que ele quer fazer com você o que você fez com ele. Tu está entendendo como é que é? Agora escuta isso. Escuta isso. Versículo de número 12. Versículo de número 12. Aqui faz parte dos motivos para Sansão se vingar. O patrício, os irmãos, querem agora prender Sansão, para levar Sansão para os filisteus, e Sansão não quer brigar com eles. Sansão não quer briga com o seu povo, porque o problema de Sansão não era com o seu povo. Aqui tem tanta aplicação, irmão. Distribui esse áudio aí, esse vídeo. Tem tanta aplicação aqui, irmão. Sansão não queria a briga com os seus irmãos. Então, quando os irmãos se juntam, é para expulsar os opressores. Os irmãos de Sansão não. Os irmãos de Sansão estavam gostando de ser oprimido. Os irmãos de Sansão, o patrício de Sansão, o povo de Judá,
gostava de viver o que estava vivendo. Então tem pessoas que é assim. Não adianta ajudar em oração, não adianta ajudar as pessoas, não. Porque tem muitos que gostam do sofrimento. Tem muitos que gostam de estar sofrendo. Tem muitos que já estão dominados e não quer que você ajude. Quer uma coisa? Quer uma coisa? Quer um testemunho? Quer um testemunho? Escute. Eu conheci uma pessoa que vivia nas drogas. Nas drogas. Quando oferecia ajuda para eles, ele mesmo dizia, controlado pelo demônio ou não, mas ele dizia, essa é a vida que eu escolhi. Essa é a vida que eu quero. Quando eu quiser ajuda, eu procuro. Mas essa é a vida, eu estou bem. E é assim que eu vou viver o resto da minha vida. Dizia lá ele. Uma outra pessoa, era até um amigo meu, gente boa, não vou dizer o nome. Talvez se ele ouvir esse vídeo, ele pode até identificar. Ele queria se aposentar. Tinha um defeito físico. Não vou dizer qual, para não identificar. Mas quando eu dizia, tu não crê no milagre? Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer um momento de oração para o milagre acontecer. Não. Só quero o milagre depois que eu aposentar. Porque se o milagre acontecer agora, eu nunca vou chegar ao aposentado. Você está entendendo? Porque tem pessoas que não querem se livrar. Os irmãos, os patrícios aqui, eu vou dizer irmão. Eles não aceitavam a situação que estava vivendo. Em vez de ele pegar esses 3.000 homens e ir contra os filisteus, você mostra que ele vem com 3.000 homens, de ir contra o filisteu, não, ele pega os 3.000 homens e vai contra Sansão. Porque não aceita, e repreendendo ainda, porque não aceita o que Sansão fez. Não aceita como Sansão está agindo. Não aceita Sansão brigando contra os filisteus. Quem? Aquele que era o opressor, que oprimia. O diabo está oprimindo. O inimigo está oprimindo. E eles não querem livramento. Eles querem paz. Não adianta que está pagando julgo ou se está sendo oprimido. É escravo, não adianta. Ele não está preocupado com isso. Ele quer paz. Ele quer conviver com o quê? Com a mesma sujeira que viviam os filisteus. Com o regime que vivia o filisteu. Com o comportamento do filisteu. Ele não queria nada com Deus. Era terrível. Ele não queria livramento. Ele queria estar com os filisteus dominando sobre ele. E você sabe que o filisteu é o opressor. E o opressor é inimigo. Tem que matar mesmo os inimigos. Tem que tirar o inimigo da nossa frente. Mas muitas das vezes a gente prefere ser oprimido pelo inimigo, não lutar contra eles e viver sobre o jugo do inimigo. Era assim que o povo de Israel estava e queria permanecer. Só que agora vem um libertador aí, vem um Sansão, querendo dar livramento ao povo, e o povo prefere prender Sansão, oprimir Sansão, do que oprimir os seus inimigos. Às vezes pessoas querem oprimir os amigos e ter apoio dos inimigos. Vamos para o texto, que parece que a gente termina hoje. Então, e disseram, vamos para ti. Aí, versículo 12. E disseram, vimos para ti prender 3.000 homens. E disseram a Sansão, depois que disseram alguma coisa, disseram a Sansão, viemos aqui para te prender. Porque é mais fácil. É mais fácil te prender do que ter problema com os inimigos. É mais fácil te prender, te perseguir, do que perseguir os nossos acusadores. Eu quero paz com o filisteu e não quero paz contigo, Sansão. Entendeu, não? Eu quero paz com o filisteu
Mas contigo eu não quero paz, Sansão. Eu prefiro prender você, amarrar você e entregar os filisteus do que ter paz com você contra os filisteus. Tu está entendendo a situação que estava Israel? Aqui tem muita lição, irmão. Muita lição. Viemos aqui para te prender. Versículo 12. Viemos aqui para te prender. Viemos aqui para te prender e te entregaremos na mão dos filisteus. Oi, irmão. Quando a gente lê isso aqui, irmão, não sei o tu, mas quando eu leio 15, 12 de Juízes, dá uma revolta no coração, irmão. Dá uma tristeza na alma. Quando a gente começa a entender esse versículo aqui, dá uma tristeza. O que os irmãos, o que o conterrâneo está fazendo com o outro, irmão. Olha, vamos ler o texto todo, né? Viemos aqui te prender para entregar nas mãos, para te entregar nas mãos, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão disse: jura-me que não me matarás vocês mesmos. Por que me matarás você mesmo? Sabia disso? Porque Sansão tinha matado um bocado do jeito filisteu, e o filisteu disse que queria fazer com ele o que ele fez com o povo filisteu. Aí Sansão aqui já sabe o que ele fez. Aí está dizendo: vocês vão me prender, eu vou deixar vocês me prender. Não quero briga com vocês, porque meu problema não é com você, Judá. Meu problema não é com você, conterrâneo. Meu problema não é com você, meu irmão, meu parente. O meu problema é contra o filisteu. Agora, para você mostrar que não tem problema grave contra mim, porque eu já sei que você tem problema. Porque você está dizendo aí que vai me empregar e vai me prender e vai entregar o filisteu ao meu inimigo, ao nosso inimigo. Mas para você é amigo, para mim é inimigo. Você vai me entregar para ele. Só que tem uma coisa: eu vou deixar você me amarrar. Não quero problema com você. Se você acha que é isso, não quero problema com você. Agora, vocês vão ter que me prometer 3 mil. Vocês vão me prometer que vocês não vão me matar. Vocês têm que prometer que vocês não vão me matar. Aí eles responderam. E disseram ele, não, mas com firmeza nós o amarraremos e entregaremos na mão, porém de maneira nenhuma mataremos. Amarraremos com 2 cordas novas e fizeram subir a rocha. Então aí a história começa. Sansão se deixou ser amarrado, amarraram Sansão com 2 cordas novas e eles saíram felizes da vida. Claro que Sansão não foi de cavalo, 3 mil homens. Sansão, amarrado, foi levado como prisioneiro que os seus patrícios estavam levando, amarraram com 2 cordas novas e levaram ele para entregar na mão dos seus inimigos. Aqui dá um ensinamento tremendo, irmão. Aqui dá um ensinamento tremendo. Meu Deus, como Deus abre nossa mente. Aqui dá uma história, aqui dá uma mensagem poderosa, porque está entrando no meu coração. Os que te a mensagem: os que te amarram, o que você deixa te amarrar, os que te amarram para te entregar aos teus inimigos, dizendo que é teu irmão, dizendo que é teu parente, mas estão te amarrando para te entregar ao teu inimigo. Que mensagem, hein? Dá para tirar muitas lições daqui, não dá? Eita glória! Que mensagem! Te amarraram para entregar-te aos teus inimigos e tu deixou. Me amarre, me entrega quem você quiser. Eita, só não toque em mim, só não me fira.
Mas me amarre. Eita glória. Eita glória. Versículo de número 14. E ao chegar a lei, os filisteus encontraram-se jubilosos. Aí quando viram Sansão, deixa eu ler, vou ler depois eu comento. E chegando aí, encontraram jubiloso, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele e de tal maneira que as cordas que estavam no pescoço, nos pescoços se tornaram a fio, se tornaram como um fio queimado, e suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Tinha até corda no pescoço, ficar. Quando viram Sansão, o inimigo de Sansão, quando viu Sansão chegando, eita, agora sim, Sansão, vamos fazer com você que você vem comigo. Você viu que na carnificina Deus não apresentou-se? O texto diz que ele fez uma carnificina e Deus nem apareceu lá. Como ele estava poderoso. Mas o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E as cordas dos pescoços, as cordas que estavam sobre ele, se quebrou como um fio queimado. E os camaradas glorificando aos deuses dele porque prenderam Sansão. Prenderam Sansão. Cadê? Versículo 15. E encontrou uma queixada de jumento ainda fresca. A mão tomou e feriu com ela 1000 homens. O Espírito do Senhor foi sobre Sansão, o que ele viu na frente, meu irmão. A arma que ele viu na frente foi uma queixada de jumento. Passou na mão. Matou 1000 dos filisteus. Mais uma chacina. Mais uma carnificina de Sansão. Mais uma carnificina de Sansão. Dessa vez com uma queixada de jumento na mão. Nem os parentes chegou perto. Ferramenta preparada contra ti não prospera, irmão. Esquece disso não. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prospera. Tu crê? Toma posse aí, ó. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Dá glória. Dá glória. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prospera. Dá glória. Crê? Escute isso. Versículo de número 16. Hoje a gente termina. 16. Mil homens mortos. Então Sansão disse: com a queixada de jumenta feris montão, e com a queixada de jumenta feri 1000 homens. E aconteceu que, ao terminar de falar, lançou a queixada que estava em suas mãos e chamou aquele lugar de
rematelei. Escute, eu estava procurando aqui um negócio. Ele fez uma canção. Ele fez uma canção de vitória. É um novo cântico na boca. Davi, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco terrível de lodo, me tirou, firmou meus pés sobre uma rocha, afirmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, cântico de louvor a Deus. Sansão agora cantou. Depois da vitória veio um cântico. Sansão cantou, canta na terra, filho de Deus. Ó, versículo 18. E sentiu grande sede e clamou ao Senhor. Sansão clamou ao Senhor. Lembra que eu falei no vídeo passado do clamor da água? E clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Vou eu morrer agora de sede? E sairei nas mãos deste, e cairei na mão deste incircunciso? Sansão, depois da batalha, ele teve sede, né? Ele teve sede, depois de uma grande jornada, e fez uma canção, e depois teve sede. Aí na sede ele clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Então o Senhor respondeu. O Senhor respondeu? Respondeu. Versículo 19. E então sentiu sede e falou. Então o Senhor respondeu. O Senhor fendeu a fenda na caverna que estava em Ilei, e dali saiu água. E ele bebeu e recuperou suas forças. E reviveu. Por isso chama aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. E Sansão julgou Israel 20. Então Sansão julgou a Israel no dia dos filisteus durante 20 anos. É só aqui que tem registrado. Então, ficaram 20 anos. É para você entender o próximo capítulo, porque aqui é o final do capítulo 15. Vai começar o capítulo 16. Então, os acontecimentos do capítulo 15, quando você for para o capítulo 16, você tem que saber que Sansão já está reinando há anos. 20 anos Sansão ficou reinando. Estava reinando já. Porque no capítulo 5, são os momentos finais da vida de Sansão. Ok? Então, que Deus em Cristo abençoe vocês. O que foi que eu aprendi hoje aqui? O que foi que você aprendeu? O que eu aprendi hoje aqui? Vamos reciclar? Vamos reciclar. Sansão vai para a casa do sogro buscar a mulher. Chega lá, não encontra ela no braço dos outros, de outro. O pai quer dar uma substituta, ele não quer. Porque era aquela mulher que ele foi apaixonado por ela e com ela que ele casou. Ele queria ela. Então, Sansão se revoltou, pegou 300 raposas que não era fácil, meteu fogo nas caudas dela, pá de 2, e queimou os trigo e a vinha dos filisteus. Os filisteus, por sua vez, foram lá e mataram o pai e a mulher. Destruiu, queimaram a fogo. Sansão se revoltou, matou um monte deles. Matou um monte deles. Fez uma chacina. Eles souberam, se revoltou e foi buscar Sansão. Só que foi buscar pelo lugar intermediário. Foi buscar pela tribo de Judá, que também é Israel, que era família de Sansão, que era parente de Sansão, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Ok? Ok. Israel
que estava escravizado e preso nos costumes e na vida dos filisteus, que era para eles vencer quando tomaram posse da terra e eles não conseguiram. Perceba que Sansão agora, por sua vez, está na caverna escondido. Mas os irmãos de Sansão, o povo de Judá, pega 3.000 homens para prender Sansão. Conversa com Sansão, amarra Sansão, Sansão se deixa se amarrar e é entregue aos filisteus. Os filisteus, quando vê Sansão, se alegra, glorifica os seus deuses. Deus, por sua vez, o Espírito Santo se apodera de Sansão. Sansão mete a mão numa queixada de jumento, fresca, ainda fresca, e taca a lenha para cima. Mata 1.000 dos filisteus. Sansão faz uma canção de vitória. Sansão faz uma canção de louvor. Sansão fala com Deus que está com sede. Deus faz o milagre e a água aparece. Sansão toma da água, recupera as forças. E o texto termina dizendo que Sansão reinou, governou por 20 anos contra os filisteus. Israel estava salvo há 20 anos. Ele reinou. Quando se trata de Israel, não é só do povo de Dan, que ele era danita. É com o povo geral. As tribos, as 12. Percebe? Pois bem, aqui eram as 12 tribos ainda. Então o que acontece? O que eu aprendo aqui? É que nessa jornada de Nazireu, nessa jornada de filhos e filhas de Deus, no mundo que vivemos, observe os personagens do capítulo 15. Sansão, o sogro, a ex-esposa, o companheiro, os filisteus, o povo de Judá, os patrícios, o povo de Israel. São os personagens desse capítulo. O que Sansão queria? Vingança contra os filisteus, mas também uma libertação através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria, Deus queria motivo para livrar o povo de Israel. Motivo é dado, Sansão se envolve, se entrega e Deus usa essas coisas. E Sansão passa 20 anos governando não Dan, mas governando, o texto diz, governando Israel. Até o povo de Dan teve que baixar o chapéu para ele. Só que a história de Sansão não acaba aí. Acaba os 20 anos. Que Sansão está reinando há 20 anos agora. Até o próximo capítulo. Até a próxima live. Compartilhe, corte, mas corte bem. Divulgue e venha. Porque na próxima live vamos estar falando os dias finais da vida de Sansão. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós vivemos uma nova era, uma era diferente. Naquela era o Espírito Santo vinha sobre, no meu tempo e no teu tempo, a igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita, Deus não vem, Deus habita em nós. Nós somos nazireu de Deus. Isso não vai impedir de nós ser perseguido, de nós ser traído, de nós viver situações difíceis, de nós ter sede, de nós ter necessidade. Mas uma coisa sabemos: precisamos da graça e da unção de Deus na nossa vida para que a gente possa vencer o inimigo da nossa vida.
Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima. Receba um abraço aí nosso, aonde quer que você esteja, Bandeira e outros, que o nome do Senhor venha a ser glorificado em tua vida. Pois na verdade nós sabemos, o inimigo, se não fosse Deus, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Até a próxima. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estou para a honra e glória do teu nome, aqui com o teu Filho, Senhor. Abra a mente dos teus filhos. Todo aquele que adquirir, que tomar posse dessa mensagem, que seja abençoado através dela e que inspirações, mensagens surja através de cada ponto desse capítulo 15 de Juízes.